Romanos capítulo 12, do 9 ao 21. Os irmãos que puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Seremos objetivos quando nos diz a palavra do Senhor, a partir do 9, Romanos 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uma para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17. Não retribuam mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pode se assentar. Senhor, nós estamos diante da Tua excelente palavra, que é viva, que é eficaz, que chega, Deus, e nos corta, nos atravessa, porque a palavra viva, excelente, vinda do céu, e ó Deus, que ela venha achar guarda em nosso coração, que sejamos rápidos em aplicar a Tua palavra. Ó Deus amado, muito obrigado, que nesse instante Teu Santo Espírito nos conduza, e sejamos, ó Deus, agora levados por Tuas mãos a compreender a Tua palavra, e oramos em nome de Jesus, amém. O versículo que eu quero destacar é o versículo 12. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Paulo está trazendo um recado relevante, significativo para a igreja em Roma. Escrevendo essa carta, no capítulo 12, ele começa a colocar várias situações, expressando a maneira, a forma como os irmãos dessa igreja, dessa comunidade deveriam se comportar, deveriam colocar em prática os conselhos do apóstolo Paulo. Em outra versão, vai falar que nunca lhes falte o zelo. O que é zelo, irmão? É cuidado. O irmão de tal, irmão fulano, é um irmão zeloso, é um irmão cuidadoso, o irmão que tem uma atenção para aquilo que é bom, para aquilo que é organizado. Ele deseja que a sua vida, e aonde ele está inserido, na igreja, na sua casa, na comunidade que ele vive, com um desejo, uma intenção de ter o cuidado e praticar esse cuidado. E qual é a aplicação que o apóstolo Paulo nos mostra, nos ensina? Que não é apenas, irmãos, eu estar na igreja, no culto semanal, no PGM, no culto dominical, na escola bíblica, hoje, por exemplo, mas é necessário, é preciso, eu como membro ativo, eu possa exercitar e eu venha pertencer totalmente a essa comunidade, a igreja do Senhor, e que é um privilégio que nós temos de estar num local adequado, confortável, para refletirmos na palavra de Deus.
É um presente que Deus nos dá e nos permite. Então Paulo está falando que membros de uma igreja, de uma comunidade, não podem ser membros inertes, parados, sem movimento. Os membros dessa comunidade, dessa igreja, eles precisam de movimento, ações. Você não se movimenta todo dia na sua rotina? Que hora que você acorda? 5 horas da manhã? Para fazer academia? 5 horas da manhã para cuidar lá do sítio, da roça, dos afazeres? A cozinha está esperando, né, irmã? Faz café, e aí começa a rotina. O seu corpo está em movimento, você está agindo, seus braços estão em movimento, suas pernas estão em movimento, o seu cérebro está raciocinando, está pensando, e aí você já vai acentuando a dinâmica do seu dia. E cada membro tem a sua particularidade, cada membro possui o seu modo de movimentar. Cada membro desenvolve as suas atividades na vida da sua igreja, porque Deus deu dons a cada um de nós, colocou em nós a capacidade de desenvolvermos ações diárias na igreja na qual eu faço parte. Então, quando esse irmão está decidido com as suas ações, seja mais simples que for, ou algo mais expressivo, Deus não está olhando para a sua capacidade de fazer melhor do que o outro, Ele está olhando para o seu coração, para a sua maneira como você está exercendo, de forma espontânea, que agrade ao Senhor. E fazendo isso, irmão, de uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa, que o seu coração está alinhado a isso, você sabe a quem você presta essa execução de serviço, você sabe a quem você está exercendo o seu dom, suas capacidades, seu talento, está fazendo isso para Deus, que te criou, e que te deu o privilégio de estar aqui hoje congregando, e vai congregar durante a semana, domingo que vem, algo que é diário, contínuo. E aí quando nós como membros, estamos nessa ação conjunta, a gente não fica enferrujado, irmãos. Lá na sua casa, já viu aquela porta que faz aquele barulho da dobradiça, que está enferrujada? Que a sua esposa vira e fala, ó, está enferrujada, bota lá o óleozinho da máquina de costura ou põe um desengripante. O problema é a gente acostumar com a ferrugem. Vai depois precisar de quebrar, trocar, enquanto está ali, está dando um barulhinho, você pode pôr um óleozinho lá para melhorar. De acordo com o nosso movimento na igreja, com as ações que você exerce, que você entende, ó, Deus me deu esse dom, o dom da intercessão. Você ora com fervor, você ora com vontade, ora chorando, seja em voz alta ou em voz baixa, Deus está ouvindo a sua oração. Mas o seu dom é o da intercessão, você faz com todo o seu coração. De tocar um instrumento, você faz com todo a expressão do seu corpo. O seu corpo trabalha, seus braços estão em movimento, seu cérebro está ativo. E fazendo isso, nós também não paramos de respirar espiritualmente. A gente não tem uma parada cardio-espiritual. Você está ativo, a sua vida está em constante movimento, porque você sabe a quem você pertence. E Paulo está dando esse conselho. Hebreus 10, 25, ele também fala o seguinte: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O autor está falando aqui, olha, mantenha a comunhão, se esforce, para quê? Para o bom andamento, e o crescimento, e o desenvolvimento, os desdobramentos da igreja a qual você pertence. E com isso, você vai, com os incentivos, você vai desenvolver suas habilidades, a sua presença, que hoje é importante. Quando isso acontece, esse esforço acontece,
Ele vem porque a nossa maturidade também vai alcançando, ela vai subindo degraus. Então nós exercemos essa comunhão mediante o incentivo, as nossas aplicações, com a unidade da igreja. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O salmista fala isso. E você faz isso também com uma outra palavrinha: amor, intensidade de amabilidade. E aí ele fala de boas obras, ou seja, as práticas reais da igreja. O que nós estamos aqui hoje é a prática real da igreja, é algo regular. Você vem à igreja hoje à noite, porque é um culto, ministração da ceia, você volta no sábado que vem, você está presente nas ações da semana da igreja. Então, ele também vai falar: não nos deixemos de reunir-nos como igreja, Hebreus 10, 25, segundo o costume de alguns. Ele está alertando quanto a algumas práticas de outros crentes daquela congregação que tinham amnésia espiritual e esqueciam de ir nos cultos, no culto de oração, na visitação. Então ele fala: olha, presta atenção, não deixemos de reunirmos como igreja, sendo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se vê que se aproxima o dia. E o dia na sua Bíblia está com D maiúsculo, que tem uma representação, o dia do Senhor. O pastor Érico disse isso muito bem no começo. E aqui, irmãos, o autor, nesse versículo, ele está dizendo: olha, é importante que cada crente, seja em qualquer localidade que ele esteja instalado, é importante que eles se reúnam, que os crentes que estão em aliança constante com Deus, eles possam comparecer à igreja, seja semanal, seja no domingo, no PG, no culto de gratidão que vai acontecer, para que, quando isso acontece, uns aos outros vão se encorajando, vai dando força para o outro, vai fazendo o outro respirar melhor, vai colocando o óleozinho naquela dobradiça que está enferrujada no seu coração. Ele vai mostrar, especialmente, esse alerta para esses últimos dias. Os sinais estão aí, irmãos. Últimos dias para o Senhor, para Deus, tem 2000 anos. Para nós, nosso tempo cronológico, quais são os últimos dias do mês? 28, 29, 30. Os últimos dias da semana, sexta-feira, quinta-feira de tarde. Salmo 90, ele vai expressar: de eternidade a eternidade, tu és Deus. De geração em geração, tu somente és Deus. Não há um número fechado que contabilize a eternidade de Deus. É eterno, é duradouro, não finda, não termina. Então o capítulo 12 de Romanos, ele fala de consagração. Ele começa a falar de consagração, que é o ato por meio do qual a pessoa, o crente, ele se dedica a alguma coisa referente à obra da igreja, aonde você está inserido, e eu também, a serviço de Deus. Ele desenvolve dentro da sua comunidade local. Aí ele fala dos dons espirituais também. Temos diferentes dons: o irmão que canta, o irmão que toca, o irmão que tem o dom da intercessão, da visitação, do estudo bíblico, das reflexões, das devocionais. Os diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, ou seja, a diversidade de ações, de dons e as funções que existem na igreja, seja aqui em Boa Esperança, na Monte Hermon, em Barra da Figueira, em Ipanema, em Pocrane, Taparuba, Mutum, até os confins da terra, as diversidades que preenchem a vida da igreja. Ele vai falar, um outro exemplo, sobre os dons e as funções. Eu tenho 2 mãos, todos nós aqui, nós estamos com o nosso corpo pleno, exercendo as nossas habilidades.
os meus 2 braços e mãos, eu toco bateria. Os braços do pastor Érico executam o violão, da Daniela, o teclado, de outro irmão, um outro instrumento. Então, ou seja, as funções, temos os mesmos tipo, modelos, somos semelhantes, mas na comunidade cristã, na igreja, nós exercemos várias funções mediante o dom que Deus nos acrescenta. Aí ele fala dos mandamentos, ele vai falar pontualmente do amor, um amor sem fingimento, um amor sem falsidade. Lá no verso 9 em diante ele começa a falar isso: amar com sinceridade, ter o zelo, ter o cuidado, né? Ser paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação, irmão, ou o grau de ansiedade eleva no dia do aperto. Perseverar na oração constante, oração constante. Está apertado, o dia está meio difícil, meio melindroso, o céu está cinza, não está ventando, mas você persevera na oração. E aí você também, ele fala, para conversar, para dialogar com os outros crentes, ele fala de santos, nas suas necessidades. Converse com o outro irmão, isso é cura para a gente. Sentar e conversar, alguém que você confia, idôneo, capaz, que vai te orientar sabiamente, vai te dar um bom conselho, vai te ouvir com respeito, vai entender a sua dor, sua luta. Então ele está falando isso, olha, conversem das suas necessidades com os outros, pode abrir o coração, pode abrir essa represa aí, esvazia. E aí ele encerra o capítulo 12 falando de comportamento a partir do verso 17. Não pagar mal com mal, não pagar com a mesma moeda, toma lá da cá, tem que ser diferente, fazer o contrário. Tende paz com todos os homens, é exercer o quê? A prudência no cuidado de uns com os outros. Então ele fala de zelo. Trate o seu inimigo com bondade, que ele fala no final aí, ó, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dá água para ele beber. Ação constante. E aí o verso 11 vai explicar para a gente, olha, no cuidado, quanto ao zelo, vocês não devem ser vagarosos. Ele está dizendo, olha, não sejam lentos para isso, que isso é bom, isso é saudável para a igreja. Não demorem, acelera um pouco o passo aí na questão desse cuidado, desse zelo, de ouvir. Ou seja, ele está falando para a gente para ser mais intenso. Olha, seja mais ali, intensidade, fazer com ardor, com diligência, né? Atenção a um detalhe que às vezes passa despercebido, e fazer com responsabilidade, não é de qualquer jeito. Então ele está começando a falar sobre isso, olha, quanto ao cuidado, sejam zelosos, sejam mais rápidos, sejam fervorosos no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, procurando o que? Constantemente essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, para quê? Para que esse Espírito Santo seja guia na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus seja orientador, condutor dos seus passos. E ele fala, ó, servindo ao Senhor. Servindo o quê? Em tudo que você fizer. 1 Coríntios 10, 31, ele fala, ele exorta, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele dá a receita, ele dá uma explicação para que isso seja colocado em prática, não apenas na leitura. Então o apóstolo Paulo vai fazer essa exortação à igreja, os crentes em Roma, é uma carta de instrução, é uma carta de correção, de incentivo, de orientação, de ensino para eles também. Então, os membros desse corpo, né, eu preciso fazer algumas avaliações em mim mesmo, diariamente, fazer o autoexame, como nós fazemos antes da ministração da ceia, do participar do pão e do cálice. Então, algumas questões para a gente refletir.
e eu também, eu sou um membro assíduo, ativo na vida da minha igreja? Eu apenas dou assistência de quando em quando, se der, quando for possível, quando me convidarem? Como é que é essa reflexão minha e sua? Eu sou um servo para ajudar a obra na sua totalidade? Enquanto eu existir, enquanto eu respirar, eu me dedico a apoiar, a dar suporte, a auxiliar meu pastor, meus líderes, na existência, na vida da igreja. Qual a reflexão que eu e você fazemos? Eu sou um membro que ajuda a remover as dificuldades da igreja? Porque para todo lado, cada igreja tem a sua particularidade e tem as suas dificuldades ali, alguns contratempos que acontecem. Então, nessa ocasião, nesse sentido, eu vou ajudar meu líder, meu pastor, a remover essas dificuldades, a retirar, a extrair e propor solução? Ou eu também vou, se eu me descuidar, eu posso trazer alguma outra complicação? Como membro maduro, como crente já maduro, amadurecido, experimentado, é propor solução, direcionamento, saídas, porta de saída. Aí Paulo vai dizer no verso 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Para quê? Para que eu e você sejamos um agente de solução, dar saídas, ajudar a abrir a porta, a carregar aquele fardo que talvez está pesado um pouco, para o meu líder, meu pastor, meu irmão, ajudar o que está necessitado. Ele também fala, e a nossa reflexão: eu sou um crente pacificador. O que é o pacificador? É aquele que trabalha para promover a paz entre as pessoas. É aquele que vai chegar, vai pôr o ombro do lado: espera aí, não faz isso não, vamos resolver de outra forma, deixa eu dar um conselho, não entra por esse caminho não, espera aí, vem cá, chama para perto. Esse é o pacificador. Ele se interessa no bem-estar do outro, para que o outro tenha a sua vida física saudável e a sua vida espiritual também esteja em dia. E Mateus fala sobre isso, capítulo 5, verso 9: bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Olha a recompensa, irmão. Olha o quanto Deus se importa em nos trazer para perto, de nos chamar de filhos. Eu, você, como crentes, servos de Deus, a desenvolvermos esse caráter, essa atitude de ser um pacificador, um acolhedor da paz. Eu sou um membro que ajuda os fracos. Verso 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si mesmo. Então aqui está falando da irmandade, do coletivo na igreja, que os crentes precisam desenvolver esse amor mútuo, constante, se interessar no zelo, no cuidado com o outro. 1 Coríntios 11:30: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e até mesmo alguns que já dormiram. Ele faz esse alerta. Ele também questiona: eu sou um membro colaborador do meu pastor, da minha liderança? Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles não seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso, essa situação não seria proveitosa para vocês. E aqui Paulo está nas suas exortações finais do capítulo 12. E aqui nesse versículo, a ênfase aqui, irmãos, não está unicamente no pastor, mas está no evangelho que o pastor prega, que o líder prega, o evangelho da salvação, o evangelho que muda a vida, que transforma a história de pessoas,
que faz a pessoa refletir, pensar de novo e tomar uma decisão, se arrepender. É esse verdadeiro evangelho que é pregado pelo pastor verdadeiro, que está convicto da sua missão, do seu chamado, do seu propósito, da missão excelente que Deus dá para a gente. Porque se as pessoas que estão no coletivo, esses membros desse pastoreio, elas não prestarem atenção nesse verdadeiro evangelho que é pregado, que é anunciado no discipulado, no ensino, na pregação, aos cultos, se essas pessoas não prestarem atenção a esse verdadeiro evangelho que está sendo pregado, esse evangelho não vai ser proveitoso para ninguém, não vai haver proveito algum, não haverá resultado. O que Deus espera, o que Deus deseja, Ele está te dando um pastor, um líder para pastorear, para cuidar, para te ouvir, para aconselhar, para pregar o evangelho verdadeiro. E aí ele fala também: eu sou um cristão, um membro desse corpo que se alegra com coisas boas. Você se alegrou essa semana com alguma notícia boa, irmão? Conta para mim aí. Você teve boa notícia essa semana? O pastor Era acabou de contar aqui desse rapaz, passou em primeiro lugar na polícia militar, no estado. Uma boa notícia, uma excelente notícia, algo relevante, prazeroso para os pais. O esforço, o resultado, está aí, alcançou o resultado. A vitória veio para esse jovem. Qual é a sua atitude ao receber uma boa notícia? Você fica triste ou fica alegre? Alegre? Claro! Você recebeu aí a visita de um parente, você não vê há muito tempo. Como é que você recebe na sua casa? Feliz, prepara um café, sem açúcar de preferência, né? Um bolinho de chuva, um biscoito de porvir, né? Uma broa de fubá com goiabada, um amigo que você vai receber, está te trazendo ali um momento de alegria, um presente. Quando acontece aí um emprego novo, mudança de serviço, você começa a trabalhar numa novidade aí, a chegada de um filho. Quem recebeu o filho recente aí? Um bebê. Conhece alguém? Conhece? Conhece? Sobrinho? Que alegria, não é? Mais um membro para a família. Uma criança traz alegria. Lá na história de Ruth e Noemi, no fechamento da história dos 4 capítulos, Noemi, a ação de Deus foi tão relevante que ela teve uma sobrevida. Ela viveu de novo diante do cenário que ela começou quando ela mudou para outro lugar, para Moabe. Mas o final foi expressivo. Então são motivos que nos trazem a lembrança de coisas boas. E Deus acrescenta, irmãos, coisa boa na nossa vida. Não é apenas tempestade, não é apenas dias de chuva pesada, não é apenas dias de vento forte, de arrancar o telhado, de dar goteiro na casa. Deus acrescenta para mim e para você dias de alegria, de você ter a colheita de coisas boas na sua vida, para a sua casa, para a sua família. Filipenses 4:8, ele vai falar para a gente: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nessa sua lista, ele está mostrando em que se deve pensar, refletir, raciocinar. Ele faz a sua lista e apresenta para a comunidade, para a sua congregação, e chega para mim e para você hoje. Ou seja, ele fala do desenvolvimento, ele fala para pensar imediatamente nessas coisas.
e colocar em prática. Não ficar apenas no modo teórico, mas aplique isso na prática, na sua vida real. Desenvolver, movimentar, ação, atitude, mudança de direção. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz vai estar comigo e com você, se eu e você acessarmos essa instrução que Paulo está falando. Pensem nessas coisas. Que coisas? Olha, naquilo que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Tenham a atitude de pensar e refletir naquilo que Deus oferece, das coisas boas que Ele apresenta, mas também na prática diária. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o resultado, quando eu acesso esses conselhos que Paulo está dizendo. Ele está mostrando, está afirmando, e o Deus da paz vai estar com vocês. Meu querido, se o seu coração não está em paz, tem alguma guerra dentro de você que está bloqueando a entrada da paz. E o Deus da paz para acessar e governar a sua vida totalmente em paz. Tem alguma guerra que pode estar te prejudicando. Tem alguma circunstância nesse trajeto que está te impossibilitando de acessar e experimentar essa paz que Ele dá. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou, não a acrescento como o mundo dá. E para eu e você experimentarmos tudo isso, o Deus da paz precisa ser o seu Senhor, o seu Salvador, para não te faltar nada. Porque Davi fala isso no Salmo 23, ele começa falando: Ele é o meu pastor, de nada terei falta, porque é um pastor de paz, que cuida, que preenche, que está perto, que acrescenta. Efésios 2:10, já estou finalizando. Ele vai falar também a essa congregação, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mais uma orientação para a gente. Paulo está falando isso para os Efésios, porque os crentes, os salvos, são criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, nova vida, mudança de história, para fazermos boas obras, pensar nas coisas boas, naquilo que Deus acrescenta, boas obras, receber boas notícias, as quais Ele já preparou há muito tempo e nos acrescentou. Queridos, uma igreja, na prática, ela começa com um ponto de partida, a reunião de pessoas na sua congregação, pessoas sentadas no banco, cantando, tocando um instrumento, ministrando a palavra. A igreja começa com reunião presencial, ativa, viva, real, na igreja, presencial, junto. O formato que muitas igrejas adotaram do culto online foi uma necessidade, uma adaptação frente a uma pandemia que chegou. Tivemos para a igreja suspender trabalhos e aí acessamos as telas. É um recurso favorável que ajuda a expandir rapidamente a palavra. Alguém que está no hospital, alguém que está em casa, não pode se locomover à igreja, é favorável sim. Mas o que ele está falando é que Deus escolheu a sua igreja para quê? Para derramar do seu poder nos crentes, nos salvos, na igreja que congrega. Aqui Ele revela o seu poder, a sua autoridade, a manifestação do Espírito Santo, de acordo com o que você abre o seu coração para experimentar, para viver, para estar junto, para caminhar junto. Então a igreja ela foi constituída
totalmente pelo poder de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então Deus escolhe a sua igreja, os crentes, aqui em Boa Esperança, em Barra da Figueira, em Pocrane, em qualquer região, para congregar, para que esses homens e mulheres possam experimentar e verificar e autenticar a presença, a manifestação de Deus aos homens. Por causa da fidelidade e do amor de Deus, Ele se manifesta a mim e a você no culto presencial, no culto na congregação, na casa, no culto de gratidão. Então, queridos, essa igreja prática é essa igreja que se baseia na palavra de Deus totalmente e está sensível à sua ordenança, está entendendo no que Deus quer e deseja para mim e para você. Ela se baseia na sua rica, viva, excelente, soberana, extraordinária palavra de Deus. Por isso a igreja foi chamada para ser sal nessa terra, não para ser relevante. A igreja que serve, ela se torna relevante diariamente, todos os dias. Ela vai crescendo na comunidade, ela vai tendo representatividade, porque a sua vida, o seu testemunho, a sua atitude demonstram isso com clareza. As pessoas verificam, elas veem a luz de Deus, ela vê o seu modo de tratar o outro, a cooperar, a ajudar, a se interessar. E aí a gente pode experimentar da totalidade do Deus da paz todos os dias, até que Ele venha. Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor acrescente com todo o poder e autoridade sobre a sua vida. Que Deus a todos abençoe. Amém.